Vou compartilhar aqui com os irmãos o nosso PowerPoint, para que nós possamos meditar na terceira e última parte do estudo do capítulo 7. O capítulo 7, se os irmãos acompanharam os 2 primeiros estudos, o capítulo 7 nos traz como tema libertação da escravidão. E este tema, tanto na primeira quanto na segunda parte, nós estudamos vários aspectos relacionados à libertação que o Senhor Deus deseja nos dar da escravidão do pecado, da escravidão da mente carnal, da escravidão daquela semente do mal que, infelizmente, foi plantada em nós há muito tempo atrás. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos recapitular. No domingo passado, nós finalizamos quase com esses 2 slides iniciais que eu vou passar, e eu revi, e eu vi que havia necessidade de nós revermos. O Senhor Deus nos diz, é Deus nos falando, em Filipenses 2:5, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. É o Senhor Deus nos dizendo isso, que eu e você, nós precisamos ter a mente de Cristo, a mesma mente. E Ellen White, ela faz o seguinte comentário: se você se esforça com toda humildade para entender o que é a mente de Cristo, não será deixado nas trevas. Olha só, é uma promessa. Não seremos deixados em trevas. E o texto continua. Jesus diz: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nós estamos aqui em humildade, procurando entender esse texto maravilhoso de Romanos 7 na sua completude de forma espiritual. Porque é só entendendo com o olhar, com a mente de Cristo, com o olhar espiritual, é que realmente essa verdade ela vai fazer sentido para a minha vida e para a sua, e alguma mudança poderá ser operada, porque qualquer mudança, ela só ocorre a partir do momento em que uma decisão ela é tomada. Então, nós vamos estudar exclusivamente hoje este livro, A Mensagem do Terceiro Anjo, que é o boletim, são os sermões de Alonso T. Jones, na Conferência Geral de 1893, publicada pela editora Pioneiros. Então, no domingo passado, eu apresentei na página 167 deste livro esta citação, e nós estamos ainda na recapitulação. Nós recebemos a promessa do Espírito pela fé. É ou não é verdade? Que eu e você recebemos a promessa do Espírito Santo pela fé? Mas quem é que produz esta fé em nós? O Espírito de Deus. E quando isso se torna uma realidade em nós, Cristo habita no nosso coração pela fé. Então, é o Espírito Santo que traz a presença pessoal de Jesus Cristo. E ao trazer até nós a presença pessoal do Senhor Jesus, o Espírito traz a si mesmo. Assim, é por meio da mente de Cristo que podemos compreender e investigar as profundezas de Deus e nelas nos deleitar, as quais ele faz chegar lá do alto até o nosso entendimento com toda clareza. Então, meus irmãos, o Senhor, por meio do Espírito Santo, ele nos concede, ele nos traz a mente de Cristo, a presença do Senhor Jesus Cristo. E esse milagre, essa bênção que chega até nós lá do alto, é que nos concede o entendimento
claro de toda a verdade que o Senhor deseja nos revelar. E o texto continua. É disso que precisamos para termos a presença de Cristo. É disso que precisamos para termos a justiça de Cristo. É disso que precisamos para recebermos a chuva serôdia e darmos o alto clamor. Meus irmãos, só receberá a chuva serôdia. E nós já temos um estudo lá no meu canal. Se você ainda não fez, faça lá. Nós já temos o estudo lá da chuva temporã e da chuva serôdia, que está interrelacionada com a mensagem da justiça de Cristo pela fé. Então, vale muito a pena, se você ainda não assistiu, assista. E só receberá a chuva serôdia, que é a mente de Cristo, o poder de Deus, porque nós vivemos a vida de Cristo, nós recebemos o pensar do Senhor Jesus Cristo, nós aceitamos pela fé a vida de Jesus, o seu perdão, a sua justiça. Só assim é que nós poderemos dar o alto clamor. Do contrário, meus irmãos, podemos orar, orar e orar, clamando o derramamento da chuva serôdia para nós. Mas se nós, e neste estudo vai ficar muito mais claro, porque nós vamos estudar a respeito da mente natural e da mente espiritual. Então, ao entendermos claramente a distinção destas duas mentes, nós vamos entender que sem a mente de Cristo é impossível receber a chuva serôdia e, consequentemente, impossível dar o alto clamor. Então, nós vamos estudar hoje, em específico, relacionado ao capítulo 7, nós primeiro vamos fazer uma introdução um pouco longa. E logo na sequência nós entraremos no capítulo 7 de Romanos a partir do verso 14, tá bom? A Mensagem do Terceiro Anjo é o livro que nós vamos ler, estudar, de 1893, com enfoque, se você tem o livro na sua casa, o enfoque é no Sermão 12, a partir da página 169. Só relembrando, estes sermões foram proferidos, todos estes sermões aqui, todos, foram proferidos pelo pastor Alonso T. Jones, e ele estava pregando para todos os delegados da Conferência Geral de 1893, pastores, anciãos e delegados de forma geral. Então, a partir da página 169. Então, nós vamos, queridos, isso é um estudo, é leitura, é meditação, é comentário, tá bom? Então, nós vamos avançar na mesma linha que nós temos nos dedicado nos estudos anteriores. Então, a fim de termos a justiça de Deus, que é, olha só, a justiça de Deus é a chuva serôdia, que é a preparação para o alto clamor. Então, para nós termos essa justiça de Deus, precisamos ter a mente de Cristo, o único meio para alcançá-la. O único meio, meus irmãos, para alcançar a justiça de Deus é ter a mente de Cristo. Não existe outra forma. Não há outro meio. Esse é precisamente o conselho que as Escrituras nos dão. Lembra? Vamos repetir aqui. Filipenses 2, 5 e 6, na tradução literal da versão King James. Diz assim: tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Segundo esse texto, o que a mente de Cristo faz? Como a mente de Cristo atuou nele? Vamos entender agora de que forma a mente de Cristo atuou no próprio Cristo. Ele, a si mesmo, se esvaziou. Foi isso o que a mente de Cristo operou nele. Esvaziou Cristo dele mesmo. Quando essa mente estiver em nós, olha só, nós vamos avançar agora numa sequência, até o fim do estudo, numa sequência, nós vamos montar um raciocínio em cadeia. A serva do Senhor nos diz que nós precisamos entender tudo da causa para o efeito. Eu gosto muito do estilo do pastor Alonso Jones. Por quê? Porque ele dialoga com a membresia.
Ele dialoga com a audiência, com as pessoas que estão ali. E ele faz perguntas e as pessoas vão ali participando junto com ele. É por isso que daqui a pouco vocês vão ver assim, congregação. E aí, entre aspas, a resposta da congregação. Então, esses boletins, esses sermões da Conferência Geral, eles foram preparados, eles foram registrados, enquanto eles estavam sendo proferidos, tinha pessoas ali tomando notas muito rápido. Elas registraram e, posteriormente, publicaram. Então, vamos lá. Nós vamos agora nos aplicar a compreender este raciocínio que Alonso Jones vai nos conduzir, para que nós entendamos claramente o que a mente de Cristo fez nele e pode fazer em nós. Então, vamos lá. Ele a si mesmo se esvaziou. Quando essa mente estiver em nós, o que ela fará ali? A mesma coisa. Ela vai nos esvaziar do nosso eu. Então, o primeiro pensamento do texto, atenção, é que a mente de Cristo leva a pessoa que a tem a esvaziar-se de si mesma. Concordam? Então é isso, que se a mente de Cristo fez isso pelo próprio Cristo, quem possui a mente de Cristo também é o mesmo que vai ocorrer. Vai se esvaziar de si mesma. A mente de Cristo nos esvazia de nós mesmos. Quando essa mente que estava em Cristo o fez esvaziar-se de si mesmo, o que veio em seguida? Ele ficou cheio de Deus. Sai o eu, vem quem? Deus. Quando essa mente que estava em Cristo for nossa e fizer em nós o que ela fez em Jesus Cristo, ou seja, esvaziar-se do eu, o que preencherá o lugar? Deus em Cristo nos preencherá. Dessa forma, Deus em Cristo habita em nós. Mas, e eu deixei essa parte marcada para nos chamar muito a atenção, mas o eu deve sair do caminho, obrigatoriamente. Sem que o eu saia do caminho, é impossível, meus irmãos, sermos preenchidos por Cristo. Vamos ler, por gentileza, pegue a sua Bíblia. Vamos entender isso nas Sagradas Escrituras em João 5:30. João 5, verso 30, diz assim, eu estou lendo na Bíblia Legado, na versão King James. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, disse Jesus. Como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, aqui neste verso, nós vemos Cristo totalmente esvaziado de si mesmo. Totalmente. Vamos agora complementar o entendimento com o verso 14. Capítulo 14, perdão, verso 10. Na segunda parte. Diz assim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Quem é que fazia as obras? Todos os milagres, era Cristo quem fazia todos aqueles milagres? Não, porque Cristo havia ele se esvaziou de si mesmo. E Deus ocupou o lugar. Por isso que quando os discípulos chegaram com Jesus Cristo e disseram, mestre, o Senhor faz muitos milagres e tudo mais. E Jesus disse, vocês também poderão fazer as mesmas obras e maiores até. Entende? Mas é necessário que o eu saia do caminho. Foi isso que Jesus fez. O seu eu saiu do caminho e o Senhor Deus habitou nele. Vamos avançar. Vamos começar com esta pergunta. Que mente se encontra em nós? Vamos traçar agora o raciocínio, causa para o efeito. Que mente se encontra em nós? A mente controlada pelo eu. Concorda? É claro que sim. A mente controlada pelo eu é essa mente que se encontra em nós. Outra pergunta. O que essa mente controlada pelo eu faz? Ela exalta o eu. Quando alguém, por exemplo, um teste, num grupo de WhatsApp,
alguém coloca alguma coisa lá que não é verdade. E aí você vai e, de uma forma gentil, educada, bem cristã, coloca: irmão, irmã, olha só o que diz esse texto a respeito disso. E aí o irmão ou a irmã vai e rebate. E aí você: não, eu preciso defender a verdade. Tá, 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 tá. E texto de lá, texto daqui, texto de lá. Até que ponto a verdade precisa de defesa? Entende? Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas até que ponto, né? A mente controlada pelo eu, ela não aceita perder. Ela não aceita ficar para trás. Ela não aceita não ser reconhecida. A mente controlada pelo eu é egoísta, é vaidosa. A mente controlada pelo eu não aceita perder em uma discussão, não aceita não se irritar com o esposo ou com a esposa. A mente controlada pelo eu é impaciente, irritadiça. A mente controlada pelo eu não tem domínio próprio, é intemperante. Só alguns exemplos. Então, ela exalta o eu, ela quer proteger o eu. Ela não quer que o eu, a mente controlada pelo eu, não permite que o eu sofra dor, perda, entende? Angústia. Ela tenta preservar o eu, exaltar o eu. Outra pergunta, está aí sublinhado. Antes de mais nada, que tipo de mente é essa que nós temos? Vamos dar um nome para essa mente que exalta o eu, controlada pelo eu? Essa é a mente natural. Tá? Então vamos lembrar disso, que a mente natural é a mente controlada pelo eu e que exalta o eu. O ser humano tem uma mente natural e ele precisa de uma outra mente. Ele precisa ter a mente que estava em Cristo Jesus. Mas essa mente que está em Cristo só pode esvaziar do eu a pessoa a pessoa em quem tal mente habita. Assim, considerando que temos uma mente natural e precisamos ter outra mente no lugar dessa, considerando também que essa outra mente esvazia do eu a pessoa que a tem, não podemos concluir, inevitavelmente, que nossa mente natural não passa de uma mente cheia do eu? Sim, não é verdade? Então, nós já sabemos isso, a mente natural é uma mente cheia do eu. Continuemos. Quando Deus criou o homem lá no princípio, no Éden, será que ele colocou no homem uma mente controlada pelo eu? A congregação responde: no, sir. Não, senhor. Não é uma mente, não foi uma mente controlada pelo eu que o Senhor Deus deu a Adão quando ele criou o homem. O homem tinha a mente de quem? A mente de Deus. Irmãos, Adão e Eva tinham a mente de Deus. O irmão Haskell leu para nós, em seus estudos, é o pastor Stephen Haskell, a respeito da maravilhosa sabedoria de Adão. Uma sabedoria que provinha de Deus e era refletida em sua vida, na vida de Adão, ou seja, em sua mente e em seus pensamentos. Adão refletia perfeitamente a imagem de Deus, não somente na aparência física, mas nos sentimentos, nas emoções, na mente. Toda a sua constituição refletia o Criador. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, o significado disso ia muito além da forma. A expressão significava que, se vocês e eu tivéssemos visto Adão e Eva exatamente como eles saíram das mãos do Criador, nós teríamos visto a imagem de Deus refletida neles e teríamos sido levados a pensar em alguém anterior, bem anterior e superior a eles. Ou seja, era impossível, se nós víssemos Adão e Eva assim que eles saíram das mãos do Criador, inevitavelmente a nossa mente seria remetida ao Criador, de tão parecidos com ele, com o Criador que eles eram. De quem estamos falando? Do Senhor Deus, o nosso Criador. Deus lhes havia dito certas palavras, suas palavras, a expressão da sua mente, os pensamentos de Deus a respeito deles. Se eles tivessem recebido e conservado essas palavras, bem como os pensamentos de Deus contidos naquelas palavras,
De quem é a mente que eles teriam conservado? A mente de Deus. Quando este outro ser, Satanás, veio e lhes disse outras palavras ali na árvore, que expressavam os pensamentos e o produto da mente dele, de Satanás. E o casal consentiu com essas palavras. De quem é a mente e os pensamentos que eles receberam? De Satanás. Estão conseguindo, irmãos, acompanhar o raciocínio? Muito bem. Todos sabemos o que causou sua queda, a queda de Adão. O que foi? A congregação responde: o orgulho. Mas o eu foi a raiz do orgulho. O eu é a raiz de tudo. O orgulho é o fruto que procede exclusivamente do eu. Grava isso. O orgulho é o fruto que procede exclusivamente do eu. Satanás olhou para si antes de ficar orgulhoso de si mesmo. Se ele tivesse contemplado a face daquele que se assenta sobre o trono, ele nunca teria se tornado orgulhoso. Queridos, o eu toma conta quando nós deixamos de contemplar a Jesus Cristo. Aí o eu se lambuza, sabe? Quando ele desviou o olhar da face daquele que se assenta sobre o trono e colocou esse olhar sobre si mesmo, foi então que ele se tornou orgulhoso de si mesmo. Foi então que ele considerou como ele era belo. Seu coração então se exaltou por causa da sua beleza e ele começou a dar crédito a si mesmo pelo que ele era. Só que o que ele era procedia de Deus. Ele ficou tão cego, que ele perdeu isso de vista, que ele era uma criatura, que ele é uma criatura. Sendo essa a realidade, e sendo essa a mente de Satanás, então quando ele abordou nossos primeiros pais, e eles se tornaram recipientes dessa mente de Satanás, que mente era essa? A mente centrada no eu, pois esta é a mente de Satanás, o qual é egocêntrico. Satanás não ama nem mesmo os seus próprios anjos. Ele não ama ninguém. A mesma ambição que ele, o diabo, propôs para si mesmo e fez dele o que ele é, essa ambição ele colocou diante de Adão e Eva. É certo que não morrereis, disse Satanás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Gênesis 3, de 4 a 6. Desejável para fazer o quê? Para dar entendimento. Entendimento como quem? Entendimento como Deus. Vocês serão como Deus, foi que a serpente Satanás disse. Conhecendo mais do que vocês conhecem agora, conhecendo tais e tais coisas. Que ótimo! Então, essa árvore é desejável para dar esse conhecimento, me dar essa sabedoria, e ela é o canal pelo qual consigo atingir o propósito de ser como Deus. É isso. Então, que mente existe em nós? E a congregação responde: o eu. A mente natural é a mente de Satanás, sempre egocêntrica. Sempre. Então, que mente nós? Vamos fazer uma autoanálise sem responder, nós respondemos para nós mesmos. Que mente é a mente que eu tenho agora? Vamos entender como o Senhor Deus nos proveu um escape para nós não morrermos escravos disso, queridos. É tão lindo isso que nós vamos ler agora, é belo. É o amor de Deus de uma forma incrível, como nós nunca havíamos visto antes. Vamos entender como o Senhor Deus nos proveu esse escape. Então, vamos lá. No entanto, o Senhor Deus não deixou o ser humano à sua própria sorte. Deus não parou de atuar.
Se tivesse agido assim, nunca teria havido na mente de qualquer pessoa algum impulso que não fosse o de Satanás. Entende isso? Vamos parar aqui. Não vamos ler só mais um pedacinho. Pois toda a mente natural só está voltada para o eu e para Satanás. Agora sim a gente para. Então, meus irmãos, se o Senhor não tivesse feito mais nada e deixasse do jeito que estava, eu e você, nós estaríamos perdidos eternamente, não haveria céu para nós. Porque todos os nossos impulsos naturais seriam voltados, seriam os mesmos impulsos do diabo. Porque a nossa mente, a mente dele foi implantada em nós por meio dos nossos primeiros pais. Mas o texto continua aí em amarelinho. Mas Deus fez um plano para corrigir essa situação. Agora presta muita atenção, meus irmãos. O Senhor Deus disse: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Deus fez entrar em cena essa inimizade, meus irmãos. Ou seja, o que foi que o Senhor Deus deu para nós? O ódio contra o poder de Satanás. Até mesmo o ódio contra as coisas que se encontram nessa mente de Satanás. Vamos entender, continua. Deus implantou esse ódio e nisso reside a fonte de todo impulso para o bem, longe de Satanás, para a justiça ou para qualquer coisa do tipo que possa surgir na mente de qualquer ser humano desse mundo. Então, meus irmãos, o que o Senhor Deus, em profunda misericórdia, Ele fez por mim e por você? Ele nos deu uma opção, uma chance de decidir. Ele colocou em nós uma inimizade que nos capacita a perceber o mal, a saber o que é errado e escolher. Eu vou seguir o errado ou não, Senhor, ajuda-me a me converter a Ti e a seguir a Tua vontade. Vamos aprofundar esse pensamento. Mas quando Deus colocou ali esse ódio pelas coisas más, também gerou o desejo por algo melhor do que esse mal que nós odiamos. Então, olha só, a gente percebe o que é o erro, o mal, a gente odeia o mal, lembra do homem de Romanos 7? A gente não quer fazer, mas além de não querer, Ele colocou em nosso coração também, junto com essa repulsa ao mal, o desejo de algo melhor. Que algo melhor é esse? Qual é o objeto desse desejo? E a congregação responde: Jesus Cristo, Ele é o melhor. Isso porque Jesus Cristo e sua presença, o que é isso? A mente de Deus, Jesus Cristo e a sua presença, a gente traduz na mente de Deus. Volta ao lugar de onde ele foi retirado. A imagem de Deus retorna ao lugar de onde ela foi banida devido ao engano de Satanás. Cristo é a imagem de Deus, a expressa imagem de sua pessoa. E quando recebemos Jesus Cristo em sua plenitude, lembra no início? Pela fé, por meio do Espírito Santo, a imagem de Deus retorna ao lugar a que pertence. Portanto, olha aí de amarelinho, o fato de Deus colocar essa inimizade liberta, grava isso, meus irmãos, liberta a vontade ou a escolha. Lembra que o nosso tema do capítulo 7 de Romanos é libertação da escravidão? Liberta a vontade ou a escolha, de maneira que o ser humano agora pode escolher outramente. Se o Senhor não tivesse posto essa inimizade entre nós e a serpente, entre Cristo e a serpente, entre a descendência de Cristo e a descendência da serpente, se essa inimizade não fosse colocada entre nós pelo Senhor Deus, nós não seríamos libertos. A nossa vontade não estaria livre para escolher, para decidir, e, consequentemente, nós seríamos eternos escravos da mente de Satanás. Ou seja, resumindo, Deus nos libertou, podemos escolher a mente de Cristo. Podemos escolher. Vamos retomar esse verso, foi o que o Senhor Deus disse, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. É isso que o Senhor Deus deseja de nós. E aqui, olha, nós vamos analisar agora de forma mais direcionada
né? A diferença entre a mente natural, que é a mente carnal, e a mente espiritual. Então, vamos avançar. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos 7,14. A mente carnal é a mente natural. De quem é a mente natural? De Satanás, cuja mente é egocêntrica. Assim é a mente de Satanás. Vamos continuar, então, aqui a leitura. Porque o que faço, nós estudamos isso no domingo passado. Porque o que faço, não o aprovo. Qual é a razão porque eu não aprovo o que faço? Qual é o problema aqui? Porque não posso aprovar. Porque sei que é errado. Não é o bem. Se fosse o bem, não é certo que eu aprovaria? Porque o que faço, não aprovo. O que de fato está sendo feito? Bem? Não. O oposto do bem. O mal, o erro. É isso que está acontecendo nesta luta do homem de Romanos 7. Pois o que quero, isso não faço. O que ele queria fazer? A congregação responde. Ele queria fazer o bem. O que quero, isso não faço. O que ele desejava fazer? A congregação responde. O bem. O que de fato ele fazia? A congregação responde. O mal. Então, quer fazendo ou querendo, qual era o resultado? O mal. E Paulo continua. Mas o que aborreço, isso faço. O que ele aborrecia? O pecado. Ele odiava o mal, odiava a injustiça, odiava o erro. Mas o que ele fazia? O mal. Ele fazia o mal, praticava a injustiça, cometia erros, falava palavrões, assistia filmes e séries, novelas, contaminando a sua mente, tirando a pureza da nossa mente com ficção. Frequentava lugares mundanos, tinha diversões mundanas, amizades mundanas, tudo isso. Então, quanto de bem o homem natural tem? Nada. Embora odeie o mal, quanto de bem ele faz? Nada. Nada, meus irmãos. Ao citarmos o exemplo de Romanos, não estamos falando nada sobre o que a pessoa sabe da palavra, ou se ela tem impulsos para o bem ou não. Não é essa a questão. O homem em Romanos possuía esses impulsos o tempo todo, não é verdade? Impulsos para o bem. Ele tinha o conhecimento do bem a ponto de odiar as coisas ruins que ele estava fazendo. Então, conhecimento do bem, do que era certo e errado, o homem de Romanos 7 tinha. Ele tem esse conhecimento. Correto? Então, a questão não é conhecimento. O que estava em jogo não era o que ele conhecia. Então, não vamos pensar que o nosso correto conhecimento é a mesma coisa que correto procedimento. São duas coisas totalmente diferentes. Conhecer o que é uma boa ação não nos torna praticantes dessa ação. Conhecer o certo não é o mesmo que praticar o certo. Assim, ele não fazia bem algum. Quem é essa pessoa? Somos nós. Somos eu e vocês. O homem natural. Refere-se a mim? Sim. Se eu não tiver a própria mente de Cristo, essa pessoa sou eu? Sim. Então, embora eu professe crer em Cristo, muita atenção agora, embora eu professe crer em Cristo, se a mente de Cristo não estiver em mim, essa pessoa sou eu? Sim. São vocês? Sim. Entende? Romanos 7, 16 e 17 diz assim: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso. Não. Eu disse que não queria fazer isso. Eu disse que aborrecia isso e que nunca mais repetiria a ação. Eu e você já passamos por isso, não já? Mas foi isso que aconteceu?
Então, se afirmei odiar a ação e repetidas vezes tomei a firme decisão de nunca mais praticar aquela ação, mas acabei praticando, qual, afinal de contas, era o meu problema? Eu tinha o conhecimento, esse era o problema. Eu tinha o conhecimento, mas não tinha o poder para efetuá-lo, para pôr em prática. Ora, o Evangelho de Cristo, que é Cristo em vós, este é o poder. Este é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então quer dizer que o homem natural não é livre, certo? Não, Senhor. Não, ele não é livre. Ele não está em condições de fazer o que ele deseja, embora o desejo esteja nele, mesmo com seu intelecto anuviado, né? E uma mente obscurecida. Ele não consegue viver à altura do seu próprio padrão. Eu sei o que é certo, mas não é isso que eu faço. Mas será que o que ele gostaria de fazer, do modo como ele vê, será que esse modo é como Deus gostaria que ele fizesse? Não. Ou seria como Deus faria? O modo de Deus agir? Também não. De quem são as ações corretas que eu e você, meus irmãos, que estamos estudando aqui, devemos ter? De Deus, de Cristo. Sim, pois o que devemos ter é a justiça de Deus. E justiça significa ações corretas. Então, nós precisamos ter as ações corretas de Deus, o correto proceder de Deus. Assim, nossa compreensão é extremamente pequena, mesmo com a luz que Deus permitiu brilhar em nosso coração. Então, onde está a boa ação de qualquer pessoa neste mundo que não tenha a mente de Jesus Cristo? Onde está a boa ação de qualquer pessoa neste mundo que não tenha a mente de Jesus? Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O que é que está presente em nós? Você consegue entender por meio deste texto e responder o que é que está em nós? O querer fazer o bem. Lembra? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente? Meus irmãos, ali o querer fazer o bem foi implantado em nós. E fomos libertos da mente, temos a possibilidade de sermos libertos da mente de Satanás. Mas o querer fazer o bem está presente em nós. Mas vamos entender melhor. Então, quando Deus pôs a inimizade contra Satanás, qual foi o propósito dessa ação? Será que não foi libertar o homem para que este tivesse a vontade ou o querer? Sim, foi esse o propósito, meus irmãos. Quando aquela inimizade foi colocada, o Senhor estava ali nos libertando para que nós pudéssemos ser livres para desejar, ter a vontade de fazer o bem. Essa ação de Deus trouxe algum outro benefício para capacitar o homem a agir corretamente, além de libertar sua vontade para que pudesse escolher qual mestre ele gostaria de ter? A congregação respondeu, não. Foi colocado em seu coração o ódio contra o mal e o conhecimento de algo melhor. Essa ação divina produz a aversão contra o mal e conduz o homem para o bem. Mas será que isso capacita o homem a praticar o bem? Não. Então, meus irmãos, muito embora, quando o Senhor colocou essa inimizade, ele implantou ali a aversão contra o mal em nós, isso não quer dizer que nós estejamos prontos, capacitados para praticar o bem. Lamentavelmente. Gostaria de acrescentar aqui um outro ponto. A pessoa odeia o mal e declara que nunca mais o praticará. Todavia, contra a sua vontade, contra todos os anseios do seu ser, ela faz o mal. Mas o que ou quem é que pratica essa ação? Pecado que habita naquela pessoa. É
ele quem pratica essa ação má. E quem está no controle disso? Satanás. Quem é o senhor desse homem? Satanás. Entende? Vamos prosseguindo no raciocínio. Agora, quando essa pessoa é liberta da mente carnal, essa mente egocêntrica e controlada por Satanás, quem é que passa a controlá-la? Quem é agora o seu Senhor? Cristo. Sim, aquele que a libertou, Jesus Cristo. Então, quando somos libertos do domínio de Satanás, ficamos subordinados a outro mestre. O domínio de Satanás significa escravidão e ruína. O domínio de Cristo significa liberdade, vida eterna, alegria eterna e prosperidade eterna. Então, agora vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto, meus irmãos. Quando nós tínhamos a mente de Satanás e ele dominava, dissemos que não mais queríamos praticar aquelas coisas erradas com a mente do inimigo. Mas essas coisas erradas acabavam sendo praticadas novamente. Quem é que fazia essas coisas erradas? O pecado que habita em nós. Tínhamos dito que agiríamos de tal e tal maneira, mas acabamos agindo totalmente diferente. Quem nos impediu de cumprir o nosso propósito de fazer o bem e de seguir a Cristo? Satanás. Tudo bem? Agora, porém, em Cristo, estamos livres de Satanás. Temos outra mente. Dizemos que faremos algo. Quem é que faz isso? É Cristo. Enquanto controlados pela mente natural, nós nos recusamos a agir de certa maneira. Mas quem agia na mente natural? Satanás. Por outro lado, quando temos a mente de Cristo, nós escolhemos, e quem é que age? É Cristo. É isso mesmo? Sim. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Consegue entender como é que esse verso de Filipenses 2,13 faz tanto sentido agora? É Deus em nós, que opera em nós tanto o querer dele, como o efetuar, o praticar ações justas, corretas dele, segundo a vontade dele. Entende? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 19 a 24, nós estamos lendo na versão Almeida, revista e corrigida. Meus irmãos, aqui está a descrição de Romanos, de tudo isso que nós estudamos hoje, e aqui nós finalizamos. Qual é a condição do homem que tem apenas a mente natural, meus irmãos? O verso aqui, ó. Miserável homem que sou. Então, a condição do homem que tem apenas a mente natural é uma condição miserável. Sim, e em cativeiro, no cativeiro do inimigo. E quanto mais intensa for sua aversão pelo mal, mais miserável é a sua condição, pois nada que o homem faça de si mesmo, do homem natural, pode livrá-lo dele. Bem, então quem o pode livrar? Romanos 7, 25 responde: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E Romanos 8:1, que nós vamos iniciar o nosso estudo no domingo que vem, nos presenteia com esta afirmação. Portanto, agora que já temos a mente de Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andamos mais, meus irmãos. Fomos libertos. Não andamos mais segundo a carne. Andamos segundo o Espírito. Jesus Cristo em nós. Então, meus irmãos,
O Senhor Deus tem, em sua bondade e misericórdia, tem nos dado muito mais do que nós sequer podemos vislumbrar. Que o Senhor Deus nos ajude. E quando eu li isso tudo que nós lemos hoje juntos pela primeira vez, eu agradeci muito ao Senhor por Ele me ajudar a compreender claramente o que Ele queria dizer. Queridos, hoje nós fizemos um caminhar estudando passo a passo de como tudo isso se dá na nossa mente. E vimos isso na palavra de Deus. Um homem pecador, mortal, mas levantado por Deus, que foi Alonso Jones, nos trouxe uma explicação perfeita. Esse vídeo deve ser publicado lá no meu canal na terça-feira. Assista de novo. Analise texto por texto, com paciência, com calma. E se você tiver oportunidade, adquira o livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1893. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde. Meus irmãos, vamos orar juntos, agradecer a bênção do estudo de hoje? Oremos. Senhor Deus, bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento que o Senhor proferiu Gênesis 3,15, ali, Senhor, o Senhor demonstrou por nós um grande amor, um amor maravilhoso por mim e por toda a humanidade, pelos meus irmãos que estão aqui comigo. O Senhor nos deu ali a possibilidade de escolher a mente de Cristo. Ó Senhor Jesus, louvado e bendito seja o teu santo nome, muito obrigado por isso. Não queremos ter parte com o Satanás, Pai, nada, nenhuma molécula, não desejamos que nenhuma molécula do nosso ser seja contaminada pelo inimigo. Por favor, Pai querido, continua realizando a boa obra que o Senhor iniciou em nós. E nós cremos pela fé que essa boa obra será concluída com perfeição, porque o Senhor sempre conclui de maneira maravilhosa tudo aquilo que o Senhor inicia. E desejamos muito, Senhor, estar com o Senhor eternamente. Obrigada por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.